Salve galera, graça e paz, tudo bem com vocês? Nós estamos dando início hoje à nossa série sobre teologia sistemática. Nós iremos aí nos aventurar sobre os principais tópicos daquilo que as escrituras tratam. Serão alguns vídeos e eu peço que você acompanhe, eu peço que você participe, que você interage, e a minha oração e o meu desejo é que isso implante um desejo ardente em você de buscar e conhecer mais sobre quem Jesus é. Antes de nós iniciarmos e falarmos sobre as doutrinas na qual nós iremos tratar, eu quero dar aqui com vocês uma introdução sobre a importância de se estudar teologia ou do porquê de se estudar teologia. Nós escutamos aí por muito tempo que, para quem já é de igreja, que teologia esfria o crente, que teologia afasta o crente de Deus. E eu quero te mostrar que na verdade não é nada disso. E eu quero te dar hoje 3 razões na qual você deve estudar a Bíblia. 3 razões que vão te levar e te motivar a estudar melhor as Escrituras. A primeira coisa nós estudamos as Escrituras como uma resposta de gratidão a Deus ter se revelado a nós. Mateus, como assim? Nós precisamos entender de início uma coisa. Tudo que nós sabemos sobre Deus é porque Ele revelou a nós. Sabe, não foi o homem que criou a ideia sobre Deus. Não foi o homem que teve uma concepção ou que elaborou uma concepção sobre Deus. Toda a ideia judaico-cristã sobre Deus, sobre graça, sobre perdão, sobre amor, é uma concepção que está muito além do que aquilo que o homem poderia criar. Então, o nosso conhecimento de Deus, nós só temos ele porque Deus se permitiu se conhecer. Foi Deus que apareceu até Abraão e chamou Abraão e se apresentou a Abraão. Foi Deus que apareceu a Moisés naquela sarça ardente e se revelou a Moisés. É Deus que se apresenta a Paulo a caminho de Damasco, revelando quem ele é. Então, a iniciativa de tornar claro o conhecimento não parte nossa, não é do nosso estudo, mas é devido, graças a Deus, se revelar a nós. Cara, devido à sua bondade, devido ao seu grande amor, Deus ele decide se revelar aos seus filhos. É como um pai que não restringe o seu filho de conhecer ele próprio. Porque se Deus não se revelasse às suas criaturas, à sua criação, nós poderíamos colocar Deus como a criatura mais maléfica do mundo. Por quê? Porque Deus é o bem supremo do universo. De Deus é onde flui o amor, a perfeição, a bondade, todos os bens, é dele que surge. Então, se Deus privasse as suas criaturas de ter contato com esse bem maior, Deus seria um cara egoísta. Mas o nosso Deus não é assim. Ele, em sua infinita bondade, em sua infinita graça, ele compartilha do seu amor, ele compartilha do conhecimento que ele tem para que as suas criaturas passassem a conhecer. Então, em resposta a essa graça, em resposta a esse amor, nós então buscamos a conhecê-lo. Em resposta a esse amor, em resposta a essa revelação, nós buscamos a cada vez mais conhecer essa revelação e conhecer a Deus. Segunda coisa que nos leva a estudar as Escrituras e nos leva a conhecer Jesus é porque o próprio Deus e a própria Escritura nos dá indícios de que é isso que nós devemos fazer. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 6, versículo 7, Deus diz para que o povo eles ensinasse a palavra, ensinasse e compartilhasse a lei para os seus filhos, para que isso passasse de geração em geração. Deus pede lá para Josué, em Josué capítulo 1, versículo 8, dizendo assim, não se aparte do livro da lei, mas medite nela dia e noite. Nós podemos ver em Davi um amor pela lei.
Davi dizia, o salmista dizia: tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. E nós podemos até chegar no Novo Testamento, nós vemos Jesus dando indícios de que os seus filhos teriam que se empenhar em estudar as Escrituras. Em um diálogo com os religiosos da época, Jesus diz assim, lá em João capítulo 5, 39, dizendo assim, vocês estudam minuciosamente as Escrituras porque vocês creem que dela produz a vida eterna. Jesus está dizendo assim, Jesus está elogiando eles, dizendo, vocês estudam as Escrituras porque vocês creem que dela vem a vida eterna. Mas vocês estão fazendo isso errado, porque as Escrituras apontam para mim, a vida eterna aponta para mim. Mas, no entanto, eles recusavam o próprio Jesus. Então, qual que era o problema? Eles estavam estudando as Escrituras sem ter em mente o ponto-chave das Escrituras, que é o próprio Jesus. Então Jesus elogia eles por se empenharem minuciosamente em conhecer as Escrituras, mas Jesus repreende eles por fazerem isso tendo os olhos totalmente desconectados de Jesus. Nós chegamos então a Paulo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que Paulo diz aqui Paulo diz assim, procure apresentar-se a Deus como o obreiro aprovado, que não tem nada na qual a se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, um obreiro aprovado, um crente aprovado, ele tem um caráter pautado nas Escrituras e ele também maneja bem a palavra. Então, nós podemos ver por todas as Escrituras fortes indícios de que Deus quer que nós conheçamos as Escrituras. Nós vemos na própria Bíblia, o próprio Deus, na sua revelação, ele deixa verdades, ele deixa mandamentos para que nós, os seus filhos, nos empenhemos em estudarmos a Bíblia. Em terceiro lugar, a revelação que nós temos sobre Deus é progressiva. Mateus, como assim? Oséias capítulo 6, versículo 3. Então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Lembra que eu falei no primeiro ponto que o nosso estudo é uma reação da revelação? Então, no terceiro ponto, nós continuamos a estudar a Deus porque nós cremos que a revelação é progressiva. Ou seja, quanto mais estudamos a Bíblia, mais nós sabemos sobre Deus. Por mais que o conhecimento que nós temos sobre Deus agora seja parcial, nesse parcial existem verdades que nós iremos passar a vida toda descobrindo. Existem segredos ocultos em Cristo que nós só iremos descobrir se nós esmiuçarmos a palavra, nós nos empenharmos em estudar a Bíblia, a doutrina, a teologia. Então, quanto mais eu conheço, mais eu vou sabendo quem Jesus é, então mais eu vou querer me relacionar com Ele. Cara, quando eu entendo que toda vez que eu abro a minha Bíblia e eu tenho um novo conhecimento sobre quem Jesus é, cara, isso me enche meu coração de alegria, porque Deus não nos deixou órfãos, Deus não nos deixou no escuro. Você pode conhecer a Deus quando você abre as suas Escrituras, quando você abre a sua Bíblia. E a partir de então você passa a ter um relacionamento pessoal com Ele. Se você compreender essas três coisas, vai nascer no seu coração um desejo ardente de conhecer a Jesus. Então é isso. Na próxima aula nós vamos ter um panorama geral das Escrituras. Então eu peço que você curta, comente se você ficou com alguma dúvida ou se você tem alguma impressão que você quer compartilhar aqui. Não fique sem compartilhar, comente, envie para seus amigos e bora fazer o nome de Jesus conhecido sobre toda a terra. Tamo junto, valeu!